Então, quando nós perdoamos alguém que nos ofende, eu não esqueci a ofensa. Eu passei a entender melhor o ofensor, a indulgência que eu exercito. Compreender por que é que ele fez aquilo. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito diferente. Quando chegamos a esse nível, somos capazes de perdoar. Por isso é que não conseguimos fazê-lo sem a benevolência e sem a indulgência. Como é que eu perdoo alguém sem compreender que as pessoas são passíveis de errar quando as circunstâncias a levam para isto? De modo que, para que a gente perdoe, não há necessidade de esquecer. Precisaremos, isto sim, dar um valor diferente àquilo que as pessoas nos fizeram. Como a criança que, depois de crescida, conversa com seus pais a respeito do vaso quebrado e da sova que levou, do castigo que sofreu, e ambos se riem daquele período que passou de tanta tensão dentro de casa. A dificuldade daquele que perdoa, aquele que não se sente perdoado, enfim, essa questão ainda ela é muito nova. Então, como incorporar, como deixar fluir mais naturalmente o perdão? É muito interessante, Delmar, pensarmos nessa questão de como incorporar o perdão, porque muitas vezes poderemos pensar que já perdoaremos assim como Jesus Cristo perdoaria, como os grandes espíritos perdoariam. Muita gente chega a dizer que ainda é muito imperfeita para perdoar, como se só devesse perdoar quando ficasse perfeito. Cada vez que nós temos ensejo de responder mal a alguém e não fazemos, é um exercício. Cada vez que temos ensejo de usurpar alguém e não fazemos, é um exercício. Cada vez que nós podemos colocar os podres de alguém no ventilador e não fazemos, é um exercício. O perdão não nasce inteiro, o perdão. Ele vai se compondo das nossas pequenas atitudes de fazer o bem. Todas as pessoas que são capazes de perdoar, elas são capazes de fazer o bem em variados níveis. E esse exercício para o perdão, ou esse exercício do perdão, pede-nos exercício. Cada dia um pouquinho. Então o Evangelho nos diz que nós podemos errar por pensamentos, por palavras e por atos. Chegará um tempo em que nós ainda pensaremos bobagens contra alguém, teremos um sentimento de vingança lá no pensamento, tomara que aconteça isso, isso ainda vai acontecer, e gradativamente nós vamos ficando só nesse nível, porque agora as pessoas pensam mal, se armam e fazem mal. As pessoas pensam mal, se armam e falam o mal que estão pensando. A gente ainda vive assim. Mas vai chegar o dia em que nós só pensamos. Porque depois que a gente estiver no nível do apenas pensar, será mais fácil chegar a pensar o bem, trabalhar a cabeça. Ainda estamos no período da besta, em que a criatura sente alguma coisa contra alguém e avança. Sim. Ou avança para revidar, ou avança para falar mal, para xingar, para dizer impropérios. E há aquelas pessoas que guardam para si, para lavar em casa. Ainda existe a mentalidade de muita gente de que não se leva desaforos para casa. Sim. Mas é para casa que se deve levar. Porque em casa a gente conversa com alguém, a gente dialoga, a gente chora e as coisas ficam aclaradas. Conversando com alguém, um parente, a esposa, o marido, o filho, o pai, o irmão, esse alguém nos diz, não, deixa isso para lá. Nos acalma, nos tranquiliza, diminui o valor que a gente estava dando àquela agressão, àquela ofensa. Mas se ficarmos só conosco guardados, retidos, aqueles sintomas, certamente que nós vamos acabar dando vazão, porque a cabeça vai trabalhando e nesse particular entram as induções negativas das trevas, a influenciação negativa dos inimigos da luz, que nós chamamos de obsessores, de encostos, os nomes são variados, mas são espíritos sombrios, que são oportunistas. Eles não criam a situação, mas alimentam a situação que nós criamos. Sim. E acabamos por realizar uma bobagem. Então hoje você faz uma ameaça a alguém e não conversa com ninguém mais,
não renova os pensamentos. E essa ameaça feita vai se concretizando no nosso pensamento até que nós a concretizamos no mundo físico, no mundo prático. Daí, nós aprendermos a importância de nos confessarmos uns aos outros, como nos propõe o Evangelho. Daí a necessidade de nós falarmos para aqueles que amamos dos nossos sentimentos. Eu estou sentindo raiva de fulano, eu estou tão desgostoso com fulano, desgostosa com Beltrano, porque vamos ouvir da outra parte alguma coisa que nos vai desestabilizar naquele sentimento ruim. Nunca o perdão em nós nascerá inteiro. O perdão será uma composição. Como a bela sinfonia que nos emociona é a composição de várias notas. Uma nota sozinha possivelmente não diga nada, mas a composição delas nos dá a sinfonia, nos dá alguma coisa bastante eufônica para agradar-nos interiormente. Então, isso me sugere aqui uma lembrança que o perdão começa, está difícil perdoar, começa desculpando, quer dizer, eu posso desculpar, que é um princípio que depois ele pode ir vai se amadurecendo e ampliando. É importante, Delmar, pensar que no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito da irmã Rosália chega a dizer uma expressão ainda mais interessante, ela diz assim, que é importante tolerarmos-nos uns aos outros. Porque quando a gente tolera, a ideia do tolerar é clara de que a gente está fazendo esforço. A ideia de tolerar é de suportar, é de segurar. Então, a gente começa assim. E eu gostaria muito de dizer umas coisas, mas eu não vou dizer. A situação pede, fulano precisava ouvir isto, mas não será de mim. Então, dessa maneira, eu vou segurando, eu vou suportando, eu vou tolerando. E é da tolerância que os outros sentimentos mais sutis vão aparecendo. Eu vou tendo tempo de pensar no outro, de ser indulgente com o outro. Quantas vezes eu já terei dito isso para alguém e a pessoa não me respondeu, não me agrediu? Por que eu agora quero agredir? E vamos nos colocando no lugar do outro. É muito importante percebermos esse lado psicológico da questão, da simpatia que a gente tem por alguém ou por alguma causa, mas ao lado da simpatia, que é alguma coisa que a gente pode ter à distância, a empatia é algo mais importante. Sim. Eu me colocar no lugar do outro. Eu posso ser simpático a eles? Não, ele está certo. Mas ele está lá, eu sou simpático a ele, mas eu não sofri o que ele fez. Mas quando eu sofro o que ele fez e me ponho no lugar dele, a quantas pessoas eu já fiz sofrer com os meus atos? Então, os bons espíritos dizem assim, na mesma casca de banana em que os outros caem, você cairia se nela pisasse. Verdade. Então, como eu não sofri o problema do outro, eu estou cheio de teorias maravilhosas para o outro. Não, você tem que perdoar, você tem que fazer, mas como que tem? Eu não sei das resistências morais do outro, eu não sei dos valores espirituais que o outro carrega em si. Quando ocorre comigo, aí eu digo, mas logo comigo, não, agora eu tenho obrigação, porque eu pregava tanto para os outros, eu propunha tanto essas virtudes para o outro. Raul, você escreveu alguns livros. Quantos livros já escritos? Olha, escritos, Delmar, são vários. Sim. Publicados são 30. 30. 30 livros E publicados. dentro desses 30 livros, o tema de perdão aparece. Aparece, Quais? invariavelmente Indica. aparece. Nos Lembra vários livros, Lembra há de sempre alguns. uma outra mensagem Isso. que os espíritos abordam a questão do perdão. Mas um dos livros que eu Sim. reputo, assim, muito bonito, embora eu seja suspeito para falar, é o Carta Magna da Paz, que o Espírito Camilo escreveu em homenagem ao Espírito Francisco de Assis, de quem ele é um seguidor, assim, apaixonado. Então, nessa Carta Magna da Paz... Que editora? Da editora Frater, Livros Frater. Espírita, de Niterói. Tá. Nessa a Carta Magna da Paz, o Espírito Camilo trabalha a oração de São Francisco conhecida, Sim. que muitos admitem que não foi Francisco que escreveu, mas o Espírito Camilo diz que foi. Nada obstante, os textos tenham sido encontrados bem mais recentemente, mas ele diz que o Francisco era muito rico em ideias, Sim. era muito rico em inspirações, e esse texto da oração dele, conhecido, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, é de fato do Francisco. Então, é muito importante que ele situa Francisco, ao dizer a sua oração,
num momento em que eu leve perdão Sim. onde haja ódio. Né? Então, a ideia do perdão na fala de Francisco, e certamente o trabalho a que ele se propunha, que Francisco se propunha, era difícil, era hercúleo, porque quando Francisco pedia ao Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor, que eu leve o perdão, obviamente, ele sabia que alguém que odeia, odeia-se. Ninguém é capaz de odiar para fora se não odeia para dentro. É importante, então, Francisco se propor a trabalhar o interior das pessoas, para que depois que as pessoas deixassem de se odiar, tivessem possibilidade de amar também o outro, deixar de odiar o outro. Enquanto nós nos odiamos, será muito complicado não odiar a terceiros. Então nós verificamos a criatura na terra como ela se embriaga de alcoólicos, ela se odeia, porque o álcool só faz mal para ela. Como ela usa tabacos, drogas, estupefacientes, como ela come exageradamente, como ela se empanturra de substâncias nocivas à saúde do estômago, dos intestinos, do fígado. Então a pessoa a cada momento demonstra que não se gosta, que se odeia e indiretamente vai marchando para cair. Ora, enquanto eu tiver essas posturas para comigo, eu não poderei amar o outro, nem perdoar o outro. Raul Teixeira, suas considerações finais sobre auto-perdão. O auto-perdão ocorre quando começamos a entender, como nos ensinam os bons espíritos, que na Terra nós somos quais soldados num campo de batalhas. Há combates que a gente perde, há combates que a gente ganha. O mais fundamental não é nada disto. O mais fundamental é o número de combates que a gente ganha diante daqueles que a gente perdeu. A partir daí, nós trabalhamos o auto-perdão, o gostar de nós mesmos, o respeito a nós próprios, o fugir dos vícios, quaisquer que eles sejam, aqueles que nós mostramos para o exterior, aqueles que nós cultivamos dentro da alma. Os que forem mais fáceis, começamos a batalhar por eles, para que vamos ganhando força de trabalhar os mais complexos.